Boa tarde a todos, eu só estou aqui para desejar boas-vindas. O Vila Reencontro, que é uma experiência mais completa, que é para tirar as famílias da rua. Quem tiver interesse, são poucos os países que têm esse tipo de problema que nós temos, mas os que tiverem interesse, nós temos o maior interesse em cooperar, em mostrar o que nós fizemos e como está sendo feito, e nós estamos aqui à disposição. Não só isso, nós estamos também à disposição para aprender com vocês, no que pudermos, o objetivo principal, eu acho, das nossas reuniões é a possibilidade de começar com uma cooperação cada vez mais forte e mais produtiva. Eu agradeço muito a todos e desejo uma boa reunião e que seja frutífera. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora secretária adjunta, senhora Figueiredo. Agradeço a todos os participantes pela presença aqui em São Paulo para contribuir para a governança e o sucesso de Metrópolis. Também gostaria de desejar as boas-vindas a todos os observadores presentes aqui na sala e que não fazem parte do Conselho de Administração, inclusive membros e não membros e também os nossos preciosos parceiros. Hoje pela manhã, nós tivemos a sorte de presenciar um debate oportuno e importante entre os dirigentes políticos de nossas organizações durante o debate político da Metrópolis sobre as questões de habitação, que é um tema-chave para todas as cidades do mundo. Espero que, como eu, vocês saíram daquela reunião com muita energia e novas ideias. A maioria de vocês conhece os assuntos na ordem do dia, pois o documento foi compartilhado pelo secretário-geral há cerca de 2 semanas. Algumas reuniões preparatórias foram realizadas durante as 2 últimas semanas, inclusive hoje pela manhã. Nossa reunião hoje vai se dedicar a desenvolvimentos importantes para a nossa organização, as ambições para a formação, o âmbito para o acompanhamento e avaliação. Nós iremos acolher também novos membros, iremos examinar os documentos financeiros e vamos avaliar a atividade de Metrópolis deste ano. Mas não podemos ignorar os eventos importantes fora da vida da associação. Então, nós vamos dedicar um pouco de nosso tempo à situação terrível em Gaza, devido à guerra, e à situação terrível no sul do Brasil, devido às inundações. Com relação a esse último ponto, proponho que nos levantemos para um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da guerra em Gaza. Obrigado. Antes de iniciar, gostaria de destacar a presença de um artista na sala, que irá reproduzir numa tela as questões que vamos debater. Durante nossa assembleia em Bruxelas, alguns músicos acompanharam nossos trabalhos. Desta vez temos um artista plástico. Espero que integrar a arte em nossos trabalhos vai se tornar uma tradição. Antes de iniciar a ordem do dia, gostaria de informar que esta reunião está sendo gravada para estabelecer uma ata. O secretário-geral confirmou que o quórum para a reunião foi alcançado, inclusive com os membros na sala, membros presentes na sala e os observadores. Muito obrigado e vamos trabalhar.
vamos aprovar a ordem do dia que eu acabei de expor e que vocês podem ver aí na tela. Há objeções? Se este não é o caso, a ordem do dia está aprovada. Então, obrigado pela atenção. Agora, vamos aprovar a ata da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 31 de janeiro de 2024, online. Nós enviamos o documento que os senhores receberam para tomar conhecimento. Alguma emenda? Se não é o caso, nós aprovamos. Obrigado pela atenção. Agora, gostaria de dar a palavra a nosso secretário-geral, Jorge Wacker, que vai nos dar um panorama das principais atividades organizadas durante os primeiros 6 meses do ano. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui à frente de vocês para apresentar o relatório de atividades do último semestre de 2024. A principal novidade é que este artigo de soluções. Todos vocês receberam o catálogo com a proposta de 11 tópicos que devem ser debatidos entre as cidades. Ele está num formato que adotamos agora e que podemos compartilhar entre as cidades para que seja mais atraente e tenha mais impacto também, para que as cidades trabalhem em pequenos números. Então, as cidades vão compartilhar suas próprias soluções, problemas. E estou feliz de dizer que agora essas propostas de soluções já estão em andamento. Então, esses laboratórios de soluções são bem parecidos com isso daqui, com esse compartilhamento online, sessões que estão facilitadas, com o compartilhamento de informações, o que eles fazem, quais são os obstáculos, quais são as aprendizagens. E também um pouco dessas partes aqui de baixo, que são grupos menores, em que as cidades se juntam para aprendizados intensivos. Aqui há dois laboratórios de solução, o Solution Labs, aqui sobre empoderamento feminino, e alguns são como aqueles de Bogotá, que inclui visitas externas. A força da metrópolis está nos seus membros. Nós sempre dizemos isso. Não somos um grupo grande de especialistas indo para lá e para cá. Na realidade, é um compartilhamento de cidade para cidade. É assim que essa rede ganha valor. E acreditamos que esse é o melhor formato para esse compartilhamento de ideias que tenham impacto. Nem todas as cidades puderam fazer parte desse laboratório, mas o interessante é que elas mostraram interesse. Já aconteceram várias sessões, tanto online quanto presenciais, e o compartilhamento é muito rico e estamos seguros de que também tem grande impacto. Outras coisas que aconteceram nos últimos 6 meses, além do Solution Labs. Tivemos desenvolvimento de projetos
Começamos projetos sobre energia solar em Dakar, na África, e estamos tentando levar adiante esse projeto. Recentemente, soubemos da aprovação de um novo projeto com a participação dos cidadãos na elaboração de planos digitais e ambientais em áreas metropolitanas. Também temos um projeto de mobilidade na América Latina. Todos eles envolvem membros da cidade e estão se espalhando de cidade a cidade. Finalmente, não quero me demorar aqui. Esses laboratórios de solução, os Solution Labs, precisamos também incluir esses encontros da metrópolis em alguns lugares, como a Colômbia. Nós tivemos encontros na China, no Brasil, na Bolívia, também na Turquia. Nesses encontros foram discutidos os contextos globais e como a metrópolis poderia ajudá-los a atravessar as dificuldades. Alguns destaques da primeira metade do ano. E temos um projeto muito querido para nós, que é a Aliança das Cidades. Quer dizer que a Metrópolis faz parte disso e está celebrando assim, o seu 50º aniversário. O New City Alliance é um grupo que luta contra a pobreza nas favelas. O Nelson Mandela, na África do Sul, compartilhou a sua visão para lutarmos contra as condições de pobreza nas favelas. Durante todos esses anos, essa aliança vem trabalhando em conjunto conosco. Então, acho que esse é o relatório do últimos 6 meses. E, é claro, estamos disponíveis para mais informações. Merci beaucoup. Muito obrigado a todos os senhores e as senhoras, senhora secretária-geral. Os 6 primeiros meses do ano foram excelentes. Eu gostaria justamente de que receba nossos elogios. Neste momento, é a hora de falar de dinheiro. Como os senhores já sabem muito bem, a tesouraria da Metrópolis tem sido garantida pela Prefeitura de Maná, na região de Bruxelas. De forma que, justamente, ali se encontra essa questão da tesouraria. No entanto, não pôde estar aqui conosco no dia de hoje, infelizmente, mas enviaram um vídeo para explicar a todos nós os pontos a serem aprovados. Gostaria de lembrar a todos os senhores que recebi por e-mail também, há 2 semanas, os documentos financeiros explicando tudo que tem que ser discutido no dia de hoje, bem como também o resto de documentos para a sessão de hoje. Começamos então pelo vídeo do tesoureiro Sancassis, que vai falar das contas financeiras de 2024 e também da proposta de investimento de parte da reserva do Metrópolis.
Estou apresentando o relatório financeiro, começando sobre o nosso encontro com os auditores. O relatório de auditoria foi satisfatório. Não foi notificado nenhuma questão importante. Foi um ano extraordinário comparado a 2022 e tivemos um déficit de 2023 que já foi coberto devido ao aumento da operação de 470 mil euros e vemos uma oportunidade de investimento de 300 mil euros comparado com os investimentos anteriores. Eu gostaria de agradecer os membros por pagarem seus impostos e suas taxas em dia e pelo aumento da nossa receita com potencial para expandir nossos projetos. Temos esse apoio do Conselho da cidade que está apoiando nossos relatórios de despesa. E estamos dentro do orçamento. E temos agora uma operação maior e uma equipe maior, também com custo maior, mas também temos uma receita que cresceu. Muito obrigado. Esse é o meu relatório da primeiro semestre de 2024. Muito obrigado, senhor tesoureiro. Foi um trabalho muito interessante e cujo resultado é excelente. O secretário-geral gostaria de adicionar alguma coisa? President, yes. First of all, the mayor of Ramallah. O prefeito de Mayala, estamos muito agradecidos pelo apoio contínuo que ele está dando à sua função como tesoureiro. Está sempre disponível e concentrado, focado em nos ajudar no nosso trabalho. Então, eu gostaria de explicitamente agradecer ao Sankt Assis pelo apoio. Em segundo lugar, eu gostaria de explicar, talvez com mais detalhes, algo que o prefeito Cassis disse. Ele disse que a boa gestão das nossas finanças resultou na nossa situação financeira favorável atual. De forma que agora não temos nos beneficiado tanto devido à inflação. Mas com seu conselho, nós temos explorado oportunidades de usar instrumentos de baixo risco e de evitar que nossos papéis sejam desvalorizados. Isso tem mais a ver com títulos públicos e produtos mais seguros que selecionamos com o seu apoio, porque ele tem uma expertise nessa área financeira. Então, ao invés de deixar no banco, nós fizemos investimentos seguros
para que nosso dinheiro não fosse desvalorizado. Não está sobrando, mas temos uma boa gestão. Esta é a proposta que o prefeito Cassis estava se referindo. Já deu 20. Nós ouvimos então a aprovação de 2024 e da proposta de utilizarmos as reservas voluntárias e estatutárias para cobrir esse déficit. Eu gostaria de agradecer a todos. Aprovam todos os senhores e as senhoras essa proposta de investir uma parte da reserva do Metrópolis nessas obrigações? Eu agradeço imensamente mais uma vez. Vamos, então, nesse momento, ouvir as informações concernentes à evolução do orçamento de 2024 sobre os serviços compartilhados. Madame de Federica Carbiondi. Vou falar do orçamento de 2024. Temos aqui os documentos, com base nos documentos fornecidos nas últimas semanas. Quanto à nossa receita, temos 2,2 bilhões de euros, que foi um aumento considerável em relação ao ano passado. Há dois elementos que explicam esse crescimento, que foi a anuidade dos membros, que aumentou, que aumentou em $30 mil, que é considerável. E em abril, tivemos 47% de aumento de anuidade e aumento de associações. Agora temos um custo de execução similar e que vai ajudar com o financiamento da Metrópolis. O último bloco aqui, que contribuiu para as cifras de 2023, foram o aumento das parcerias, como já foi mencionado aqui. Temos também uma licença, financiamento de energia. E também temos E também tivemos um apoio que vai financiar o programa de liderança feminina. As taxas de execução é de 6% no momento, por causa desses dinheiros, por causa desse financiamento que recebemos. Gostaria de destacar alguns. Tivemos o resultado do Solution Labs, alguns projetos grandes com o suporte do empoderamento feminino e também estamos colocando nossos esforços na oficialização de alguns projetos e para apoiar o crescimento do projeto, estamos usando ferramentas de financiamento mais complexas e implementando um sistema de avaliação de financiamento para medir o impacto da rede. E o resultado é de 350 mil e recebemos muitos fundos em antecipação aos projetos. E temos um excedente para atingir 50% dos custos que nos permitirão um crescimento sustentável. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Obrigado, senhora.
Sim, muito obrigado. Mais uma vez, eu continuo fazendo um ótimo trabalho que vieram fazendo. O secretário-geral gostaria de adicionar alguma coisa? Thanks, Mr. President. No, very simply, I think there's three headlines. Não, eu só acho que uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui. Growing in size, but Estamos crescendo. Creio que. Ok. Tem uma outra outra questão é que estamos um pouco atrasados nessa resolução, mas isso não é incomum. Nós sempre gastamos um pouco mais na segunda metade do ano do que no primeiro semestre. Então, existem também grandes eventos daí e não foram faturados ainda. Então, é uma maneira que precisamos nos preocupar. E uma questão é que para nós não é suficiente para estar com equilíbrio, sabe? Temos que aumentar essa receita da mesma maneira como crescem também as nossas atividades. Caso algo aconteça, então nós não teríamos muita reserva para segurar as pontas. Então eu acredito também que já estivemos discutindo isso com nossos tesoureiros e com o setor de conformidade. Então, temos notícias de uma nova estabilidade, então, um crescimento firme. E, novamente, como eu disse, parte do sucesso é o que os bons membros que pagam suas mensalidades em dia. E é um privilégio, na verdade, ter a confiança desses membros. Eu gostaria de agradecer, na verdade. Sei que vocês estão, em todas as suas administrações, estão fazendo um ótimo trabalho em ter esses recursos que fazem toda a diferença para que sigamos adiante. Gostaríamos de dedicar um pouco do tempo à catástrofe natural recente no sul do Brasil. Sobretudo no que diz respeito às enchentes no Rio Grande do Sul, as enchentes que devastaram o estado do Rio Grande do Sul. Essa catástrofe, essa é uma realidade cada vez mais frequente e dolorosa, na qual temos que enfrentar. Nós todos temos que enfrentar. Em nome da Metrópolis, nós gostaríamos de expressar a nossa solidariedade e o nosso apoio, o mais sincero possível, a todas as pessoas que foram impactadas com essa tragédia e também de todas as autoridades que estão trabalhando sem parar para a reconstrução dessas regiões. Nós pensamos, então, as comunidades que perderam seus entes queridos, as casas que foram destruídas e também que perderam os seus meios de subsistência. Nós reconhecemos a resiliência e a força dos habitantes do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, e gostaríamos de dizer que estamos ao lado deles nesse momento tão complicado. A Metrópolis, então, se compromete a apoiar os esforços de reconstrução e a entusiasmar e também a incentivar para construirmos uma comunidade mais resiliente e sustentável para melhor resistirmos a essas catástrofes que podem vir no futuro. Nós recebemos então um vídeo do prefeito de Porto Alegre, senhor Sebastião Melo, que nós gostaríamos de compartilhar com todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Como os senhores já sabem perfeitamente, a cidade de Porto Alegre, no sul do Brasil, é um antigo membro de Metrópolis e hoje em dia, na sua região metropolitana, a grande Porto Alegre, é membro da nossa rede. Sendo assim, Metrópolis organizou um congresso mundial em 2011 em Porto Alegre. Vale a pena mencionar isso. Gostaria então de passar a palavra para o senhor prefeito no nosso vídeo. Rio Grande do Sul is a state located in the southern Rio Grande do Sul, esse estado localizado na área mais a sul do Brasil. Ele tem mais de 10 milhões de habitantes, representados por diversos imigrantes europeus e várias etnias, diversas etnias. Sendo a quinta maior economia do Brasil. Nos dias recentes, o Estado foi afetado pelo pior desastre natural de toda a sua história, que afetou mais de 2 milhões de pessoas, deslocando mais de 530 mil pessoas, colocando mais de 75 mil pessoas em abrigos, matando centenas
pessoas. Dentre os 640 municípios, dos 540 municípios, 450 foram afetados. Porto Alegre foi um deles. Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul, com mais de 1 milhão de habitantes. Então, ela fica às margens do Rio Guaíba e foi severamente destruída pela subida do nível da água. Aqui um marco histórico de 5,33 metros de elevação, destruindo tudo no seu caminho. Para dar a vocês uma ideia, em só 7 dias, o Rio Guaíba recebeu um volume de água equivalente à metade de toda a água de um dos maiores lagos do mundo, o Lago de Itaipu, da represa de Itaipu. Mais de 15 mil pessoas estão em abrigos, organizados pela prefeitura e outras organizações parceiras. Muitas estradas foram destruídas com o resgate e fornecimento de doações às pessoas, aos moradores. A cidade clama por ajuda. Eu sou Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Ao longo dos 252 anos de história da nossa cidade, ela nunca tinha sofrido um desastre tão grande como esse que aconteceu aqui. Ainda continuamos resgatando pessoas, suprindo a cidade das suas necessidades de remédio, de mantimentos, restabelecimento de energia, de água e tantas outras demandas que a cidade precisa para funcionar. Isso temos feito os governos, mas especialmente o voluntariado, que tem sido extraordinário nesse processo de dificuldade da cidade. Mas tem a partir de agora o reconstruir da cidade, o reconstruir vidas. E eu passo aqui para pedir ajuda ao mundo, à comunidade internacional que tem expertise de cidades que passaram por isso que nós estamos passando, as instituições todas do mundo inteiro. E aquilo que puder ajudar a nossa cidade é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês puderem ajudar para reconstruir a nossa cidade e fazer Porto Alegre voltar a sorrir, porque ela é a cidade de sorriso. Agora dou a palavra ao senhor Luiz Carlos Pinton, secretário de Inovação da Municipalidade de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre. For the feelings, it still hurts to see everything that happened in our city and our state. Nós nunca vimos esse tipo de coisa acontecer na nossa cidade, no nosso estado. Eu gostaria de agradecer a todos, principalmente ao prefeito e ao governador do Rio Grande do Sul, pela generosidade que tem demonstrado e, ao mesmo tempo, eu gostaria de agradecer também toda a ajuda internacional que tem sido fornecida a nós, vinda de todo o mundo e vindo de amigos também aqui no Brasil, mas também da comunidade internacional. Estamos enfrentando a maior crise que já vista no Brasil, e provavelmente é uma das maiores enchentes que já foi vista pela humanidade em todo o mundo. Isso será um desafio que vai ser enfrentado por muitas cidades, devido às mudanças climáticas e à adaptação ao clima, a adaptação climática. A nossa cidade está ferida atualmente. Eu sou secretário de inovação, mas também estou lidando com os abrigos. Esses dias estamos ajudando no trabalho, com um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que possamos ajudar as pessoas, apoiar empresas e garantir que as pessoas entendam que a cidade de Porto Alegre ainda está aberta e disposta a fazer negócios, interagir com outras pessoas. O melhor presente que podemos dar à comunidade, que podemos receber da comunidade internacional é vir a Porto Alegre, relacione-se conosco, encontrem formas de investir e maneiras de parceria, de estabelecer parcerias conosco. E vamos aumentar essa aposta no sentido de que queremos sim ser membros da comunidade internacional. Então, investir no desenvolvimento sustentável, levar a inovação e a tecnologia como uma ferramenta para garantir que possamos construir um futuro melhor para as nossas pessoas. E também como um player, como um ator
motor para que possamos nos aproximar de outras cidades. E agora, para nunca mais vermos o que nós vimos aqui em Porto Alegre, para que possamos restaurar a cidade, restaurar as vidas de tantas pessoas que foram afetadas. Eu gostaria de agradecer a todos pelo apoio. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, em nome do Rio Grande de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, estão em dívida a todos, com todos aqueles que têm fornecido apoio financeiro, apoio moral para o nosso povo honesto. Muito obrigado. Nós encorajamos a todos colaborarem com a cidade de Porto Alegre da melhor forma possível, de todas as formas possíveis. Vocês podem entrar em contato conosco e desejamos boa sorte a nossos amigos de Porto Alegre. Com relação ao ponto número 4, como vocês se lembram, durante a nossa discussão em janeiro, o secretário-geral propôs modificar o Código de Ética de Metrópolis para incluir um dispositivo relativo ao comportamento respeituoso dos membros de Metrópolis quando estão participando de um evento da Metrópolis. O Conselho de Administração, na época, havia solicitado ao Secretariado-Geral que continue com o seu trabalho para atender às preocupações que foram expressas durante a discussão. Depois de ter levado em consideração os seus comentários e ter consultado os membros ativos durante essa discussão, a Secretaria redigiu uma nova proposta que lhes foi enviada há algumas semanas para seus comentários. Essa nova proposta está ali, na tela. Gostaria de mencionar também que o Comitê Executivo de Metrópolis se reuniu na semana passada e não se opôs a esta nova formulação que vocês podem ler na tela. Eu dou a palavra ao secretário-geral. No contexto, eu gostaríamos de falar que gostaríamos também de alguma forma de se abrir uma frase, alguma espécie de parágrafo que possa passar a ideia de que as cidades e outras organizações, áreas metropolitanas, que viajem para outra cidade hóspede, outro local hóspede, que possam ter no entanto, quanto mais nós tentamos elaborar essa estrutura, quanto mais refinamos, mais encontramos outras formas de desconforto, de constrangimentos. Então, essa é uma formulação muito longa, mas, na verdade, muitas cidades já sugeriram a nós, durante o tempo, que uma interpretação generosa da primeira parte provavelmente é suficiente. A primeira parte dessa frase, ela na verdade passa uma mensagem muito mais forte, na verdade, do que aquilo que nós queremos dizer, em termos de mais detalhes. Então, isso não veio só, essa opinião não veio somente de um membro, mas de outros também. Nós não estamos desconfortáveis exatamente com o texto, mas acreditamos que a descrição, a montagem poderia ser mais respeitosa e mais precisa. Então, gostaríamos que, depois de um período de consulta, eu acredito que eu acho que foi apenas uma breve sugestão de muitas coisas que gostaríamos de alterar. Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguns comentários a fazer sobre isso, porque Estamos más de acuerdo con la opción que tú mencionas de hacer un statement más corto. Creo que acho que dá menos lugar às interpretações, porque também está feito para dar respostas à situação particular.
Bom, concordamos com a versão de Jorge que que é para fazer a primeira parte do parágrafo e não toda a declaração do jeito que está agora. E acho que isso reforça ainda mais a ideia original. Quanto mais detalhes estejam feitos para uma situação em concreto, que é, por exemplo, em Bruxelas, mas pode ser interpretado também justamente como o contrário. Então, sob nosso ponto de vista, é melhor fazer, como foi mencionado com o Jorge, a versão curta das primeiras linhas do parágrafo. Acho que seria mais interessante fazer dessa forma. Muito obrigado. Good afternoon. From Madrid. Então, apoiamos totalmente as afirmações aqui. Nós somos a favor de uma abordagem minimalista. Fizeram uma minuta, que eu digo, menos é mais, e a redundância pode complicar as interpretações. Por um lado, não há um número de detalhes necessário para abordar essas crises, porque as crises tendem a ser imprevisíveis. Além disso, daria muitas explicações para comportamentos que nós consideramos inadequados. Então, suspeitamos que esse tipo de comportamento tem sido respeitado. A chave, na verdade, é a palavra respeito. É um conceito que deve valer. E tem que ser... É uma prática local. E uma leitura da boa-fé é suficiente para que todos entendam bem o que podem e o que não podem fazer. Muito obrigado. Esta nova proposta está aprovada. Instead of all the long paragraph you see on your screen, what we would be adding to the... E agora, isso que vocês veem na tela, é a primeira frase feita de uma maneira muito mais respeitosa. Somente a primeira trecho da frase seria alterada no Código de Ética. Novamente a pergunta, esta nova proposta é aprovada? Se não houver objeção, consideramos que foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado pela sua atenção. Agora, prezados colegas, o momento preferido de nossas reuniões, a aprovação de novos membros. Nós recebemos 3 solicitações de adesão. A primeira é a da cidade de Belém do Pará, no Brasil. Caros membros do Conselho de Administração, os senhores aprovam a adesão de Belém do Pará? Queiram levantar a mão os que aprovam essa adesão. Muito bem, muito obrigado. Gostaria de convidar o vice-prefeito de Belém do Pará, senhor Edilson Moura da Silva, para que venha receber o seu diploma de membro e para que possa dizer algumas palavras. Como vocês sabem, Belém do Pará será a sede da COP30 no próximo ano e, portanto, temos o grande prazer de poder tê-los como membro de nossa rede. Boa tarde a todas e a todos.
Eu sou vice-prefeito de uma cidade do norte do Brasil, uma cidade da Amazônia. A minha cidade, a cidade de Belém, ela é uma cidade do século XVI. Ela foi fundada em 1616, na verdade é uma cidade do século XVII, fundada em 1616, a partir do processo de colonização portuguesa, de ocupação. Ela surge a partir de um forte, que era uma estratégia portuguesa de defesa do território. É a partir da cidade de Belém que a Amazônia começa efetivamente a ser ocupada. Praticamente é a primeira cidade da Amazônia, a cidade de Belém. Você tem uma ou outra localidade que é um pouco mais antigo, mas todo o projeto de ocupação da Amazônia portuguesa se dá a partir da cidade de Belém. Ela é a capital de um estado do Brasil chamado Estado do Pará. O estado do Pará tem mais de 8 milhões de habitantes e é o segundo maior estado em termos territoriais do Brasil, com mais de 1.200.000 metros quadrados. A cidade de Belém tem 1.300.000 habitantes e a sua região metropolitana mais de 2,5 milhões de habitantes. Ali você encontra uma diversidade cultural, uma diversidade étnica, você tem os indígenas, você tem os negros, você tem o europeu, a partir da colonização portuguesa e da chegada de outros povos europeus. Você tinha até poucos anos atrás a terceira maior colônia japonesa habitando a cidade de Belém e o estado do Pará, de modo geral. Então é uma cidade muito plural, muito diversificada, inclusive na sua arquitetura. Tem arquitetura do século XVII, arquitetura do século XVIII, arquitetura do século XIX e arquitetura do século XX. É uma cidade cortada por rios e por muitos igarapés. Você vai ver uma típica cidade amazônica, mas com uma população extremamente pujante e cortês. É esta cidade que eu agradeço por vocês tornarem membro da Metrópolis, né? É esta cidade que será a sede da COP30 em 2025, ao qual eu espero todos vocês. É um povo acolhedor, é um povo solidário e de uma culinária maravilhosa, sem falar dos nossos rios. Tem uma música que fala que este rio é minha rua, minha e tua Mururé, porque Belém é uma cidade de rios, é uma cidade de floresta. Muito obrigado pela acolhida. Obrigado, senhor vice-prefeito, e sejam bem-vindos à Metrópolis. E esperamos nos ver em breve durante a COP30. O segundo pedido de adesão vem de Xi Jiazhuang, da China. Por favor, levantem as mãos aqueles que aprovam. Muito obrigado e parabéns a Xi Jiazhuang, que não estão presentes aqui para comemorar conosco, mas para o secretário-geral para a Ásia Pacífica, nós o convidamos para que venha receber o diploma em nome deles. E peço desculpas pela pronúncia.
Muito obrigado, senhor secretário regional da Ásia-Pacífico. E a terceira solicitação de adesão seria de Sejong, capital administrativa da República da Coreia do Sul. Nós temos aqui para aprovação. Peço a todos que levantem a mão, os que estiverem de acordo com a aprovação. Obrigado e parabéns para Sejong. Infelizmente, não puderam estar aqui conosco para comemorar. No entanto, gostaríamos que o senhor Sangam Kim, vice-prefeito de Seul, e também venha aqui para poder receber o seu diploma, Metrópolis. Como já sabem perfeitamente, todos os senhores e as senhoras, o plano de ação estratégico de 2024-26 de Metrópolis comporta justamente o marco de acompanhamento, de avaliações e de aprendizagem. No primeiro momento, o secretariado-geral, e com um grupo de trabalho composto por 5 membros, trabalharam com consultores externos sobre uma proposição para a avaliação organizacional. Escutemos, por favor, o acompanhamento no que diz respeito a esse tópico. Obrigado, senhor presidente. Nós respondemos pela ordem da Assembleia no tocante aos planos estratégicos. E precisamos melhorar a nossa avaliação, nosso entendimento do que a Metrópolis faz, para explicar para os futuros membros. E é isso que temos feito. Nos propomos a fazer isso em 6 áreas de monitoramento. Essas são os elementos que acreditamos ser úteis para que os membros do Conselho saibam o que estamos fazendo. Isso consiste não somente em consultoria, mas em também obter os comentários dos membros. As 6 áreas na tela são áreas que acreditamos ser importantes para medir o nosso desempenho como rede. Incluem a medição de participação, de compartilhamento de ideias, das pessoas dentro das cidades, entre cidades. O segundo grupo tem a ver com o foco estratégico e está relacionado à estratégia que aprovamos em Bruxelas, ou seja, estamos abordando os temas que acreditamos ser importantes. E o terceiro é branding. Nós temos a imagem, temos o prestígio, projetamos as ideias que estão sendo levadas em consideração. Isso é muito importante. E é uma das razões, das razões pela qual vocês participam da Metrópolis. E é assim que nos ajudamos com o impacto. O segundo grupo, o amarelo, tem a ver com uma avaliação mais tradicional de desempenho. Queremos saber se nossas atividades são úteis, estão bem organizadas, bem realizadas.
e que a qualidade, a satisfação dessa qualidade é alta. Então, nós queremos saber a que nível, qual a extensão dessa satisfação, se atingimos altos padrões e se estamos fazendo bom uso dos recursos, se estamos usando bem o nosso tempo, nosso dinheiro e nossos esforços. Essas são as áreas, mas ao invés de medir todas elas de uma vez, vamos escolher 3 dessas 6 para este ano, para começarmos. Se trata de uma abordagem gradual para implantar parte do sistema e permitir encontrar fatos novos e nos manter no bom caminho. Os 3 que vocês selecionaram são participação e compartilhamento, qualidade e branding. Um dos elementos que vamos usar são os indicadores. Nós não estamos obcecados com indicadores numéricos, mas eles apontam, eles são uma boa maneira de começar. As que vocês têm na tela não são necessariamente as que vamos manter, são exemplos, mas nos permitem ter uma ideia do que queremos dizer quando dizemos que vamos trabalhar com indicadores. Os indicadores não são tudo o que temos também um scorecard. Para cada área, teremos um scorecard. Nesse caso, temos um de participação e compartilhamento, que vai conter uma avaliação geral. Vamos propor isso daqui, que vocês podem concordar ou discordar. Depois há uma descrição da parte principal da área. Depois temos indicadores numéricos, como eu já havia falado. Fizemos o que devíamos ter feito? Será que fomos além das expectativas? Ou então falhamos e ficamos abaixo da expectativa? Será que estamos melhorando? Ou estamos estagnados? Então, qual é a tendência? E, por último, vamos explicar um pouquinho por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. E aqui embaixo, vamos adicionar mais ideias qualitativas. O que deu errado, o que deu certo, como avaliamos. Esses são os indicadores. Não ficamos limitados aos resultados numéricos, mas a outro tipo de avaliação. E também o que planejamos fazer com isso. Vamos fazer mais de alguma coisa, menos? Então, é um scorecard bem simples, que vamos produzir inicialmente para 3 das áreas e depois, finalmente, para todas as 6. Isso é só um começo de conversa, é uma ferramenta para vocês usarem junto dos seus colegas e dizer, olha só o trabalho sério da Metrópolis, é por isso que sabemos que está bem ou que está mal e sabemos que eles estão levando a sério. Nós sabemos que isso é importante para vocês, na administração de vocês, mostrar que as redes de cidades estão levando a sério o desempenho e a necessidade de se responsabilizar pelas suas ações. Então, para nós do time profissional, tanto para nós do time profissional, quanto para os membros do conselho e da associação, para sabermos que estão no caminho certo. Essa manhã tivemos uma discussão com muitos de vocês que vieram para esse mergulho nas observações. E agora pedimos para vocês, nesse momento, que nos digam se é um bom estágio, um bom caminho de colocar em ação esse scorecard com indicadores específicos e começar a embarcar nessa jornada de monitoramento. Vamos seguir dia a dia o que está acontecendo. Também conseguimos olhar para trás e aprender com o passado e depois tomar as devidas conclusões.
Se houver alguma observação ou alguma opinião sobre esse monitoramento, essa estrutura de monitoramento, avaliação, todos os membros da mesa ou qualquer ou da força-tarefa. Eu gostaria sobre nós aprovamos a ficha de avaliação. Muito obrigado. Na próxima etapa, nós temos aqui a implementação de parte do secretariado geral e também a continuação do desenvolvimento do marco de acompanhamento de aprendizado e de avaliação. O próximo ponto das atividades futuras e eventos futuros. Vamos falar sobre 2 pontos. O primeiro é o Metropolitan Day de 2024, que fará um evento em Dakar e depois em outras cidades conectadas globalmente. Como vocês devem ter observado, nos últimos 6 anos, celebramos juntos o programa de Habitat da ONU em outubro. Este ano, nós selecionamos a cidade de Dakar e nós vamos passar a palavra ao representante de Dakar, mas antes veremos um vídeo sobre o World Metropolitan Day e por que ele é importante para todos nós. Você vive na periferia da cidade? Você percebeu que as ruas estão mais e mais cheias? Você consegue viver perto do trabalho? Você não está sozinho. 30% da população mundial vive em áreas metropolitanas. São 2,7 bilhões de pessoas. E esse número vai crescer. Na metrópolis é um sistema interconectado que faz a ponte entre essas pessoas. Com o nosso sistema, podemos enfrentar os desafios de moradia e transporte. Esse é o dia da Metropolitan. Melhorar a vida das pessoas. Desculpa, então houve um problema, não conseguimos ver o vídeo junto com a imagem, mas é ótimo esse vídeo. Esse dia era realizado em 7 de outubro, mas teve um conflito com outro feriado, que é o dia do Habitat, que é a primeira, a segunda de outubro. Então nós decidimos mudar. Porque a primeira segunda-feira de outubro também era dia 7 de outubro e não ficou bom. Então mudamos para 14 de outubro e todos os membros do Metrópolis foram convidados a participar. E foi um evento muito interessante realizado em Dakar. E o prefeito Dias
De fato, senhor secretário-geral, foi uma grande felicidade para a nossa cidade ser a portadora desse evento-chave que é fundamental para a nossa rede. Essa comemoração será marcada por uma série de eventos importantes dedicados ao desenvolvimento urbano de 14 a 16 de outubro. Eis os eventos. Comemoração do Dia Mundial das Metrópoles, em 14 de outubro. Trata-se de um evento internacional que se realizará em Dakar e será transmitido no mundo inteiro. O destaque está na forma como a governança metropolitana atende às necessidades atuais e cria um futuro sustentável. Eu vou convidar vários prefeitos africanos em Dakar e para que nós possamos reforçar nossa cooperação e fazer ouvir nossas vozes com os outros membros de metrópoles e em parceria com a Associação Internacional dos Prefeitos Francófonos, da qual eu sou o secretário-geral e um dos vice-presidentes, e com as Cidades e Governos Locais Unidos de África, associação da qual sou presidente, iremos anunciar uma cooperação mais estreita das metrópoles africanas no cenário internacional. Nosso objetivo é o de mobilizar os recursos mundiais que vão nos ajudar a enfrentar os investimentos para garantir um caminho mais sustentável em direção a um crescimento urbano mais rápido nas cidades africanas. Em seguida, nós vamos ter o Fórum de Investimento para as Metrópoles Sustentáveis, o Fundo para o Desenvolvimento Sustentável. Esse fundo irá reunir em Dakar as autoridades políticas das principais cidades e das regiões metropolitanas da África. Estarão em relação com as instituições de financiamento, as agências de cooperação, os investidores públicos e privados e os prestadores de serviços. Finalmente, o lançamento institucional do projeto europeu MGT, Governança Metropolitana da Transição Energética. E ela será coordenada por metrópoles e cofinanciada pela Comissão Europeia na ordem de 2,5 bilhões de euros. Esse projeto visa completar, do ponto de vista metropolitano, a governança para a transição energética, iniciada pela cidade de Dakar, concentrando-se na energia fotovoltaica. Esperamos que os resultados e os ensinamentos do projeto sejam úteis não apenas para a cidade de Dakar, que sejam úteis para as outras cidades da África, do oeste da África e para além dessa região. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de falar do primeiro evento, do principal evento de 2025. É o Congresso Mundial para celebrar nosso 4º aniversário. Primeiro, eu gostaria de passar a voz para o Sr. Hakim, vice-prefeito do Desenvolvimento Metropolitano. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos em Metrópolis, todos os prefeitos, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Kim
Changham. Eu tenho muito honrado e tenho o prazer por ter sido eleito o co-presidente da cidade de Metrópole, de cidades do Metrópolis, e também em junho do ano passado, e também a cidade anfitriã do congresso de aniversário de 2025 que vai ocorrer lá. A última vez que ganhamos esse prêmio foi em 2002 que recebemos isso em Seul. E nós gostaríamos de novamente, temos o prazer de receber novamente para o aniversário em Seul no ano que vem para celebrar o quarto aniversário. O 14º aniversário. Temos também o tema será Reimaginando Futuros Urbanos, com foco às vésperas de mudanças climáticas e outras questões ambientais. Nós também buscamos soluções para esses desafios e também queremos uma plataforma para discutir as mais recentes descobertas, tecnologias, incluindo a inteligência artificial e smart chips. Então, as duas cidades podem... é uma cidade que pode discutir as questões urbanas, que está desenvolvendo infraestrutura urbana para a inteligência do futuro, incluindo TI, saúde pública e indústrias inteligentes. Então, o povo de Seul, o governo de Seul está disposto a abrir, bem receber essas iniciativas e para que possam ser a cidade líder nesses temas no futuro. Então, é isso que trabalha de forma muito íntima com o Metrópole da cidade de Seul e participativamente com um membro já antigo e como cidade vice-presidente. Então, a sede do Instituto de Treinamento do Metrópolis também está localizado em Seul. Nos últimos 15 anos, Seul tem contribuído com esse programa e com sua especialização e com 280 cidades, 2.700 treinados nesse instituto, tornando-se uma parte crucial na plataforma de treinamento. Então, Seul recebeu, né, o 40º aniversário do Congresso em Seul. Quando foi discutido os momentos do Metropolis Cities, isso também. E também vários líderes que participaram desse congresso em setembro em Hanbo. Na verdade, isso é um cruzamento famoso em Seul, onde eles tiraram essa fotografia. Mais de 400 membros de 50 cidades e prefeitos nessa reunião deram muito apoio, forneceram muito apoio a essa tecnologia. Por favor, explorem as tradições coreanas nos nossos palácios clássicos, nas nossas ilhas, ao longo do rio Hangdang, e também mergulhem na cultura da Coreia do Sul, do estilo de vida que gera tendências globais. O congresso do ano que vem coincide com a cidade a Semana da Vida Inteligente. Então, isso obteve reconhecimento internacional com tecnologia de ponta de todo o mundo exibidas nesse congresso. Este ano, centenas de produtos foram demonstrados lá, enquanto outros 50 eram estritamente coreanos. For the first time this year, we will present a vision of the future smart city through então, por tendências buscar sozinho. Isso então, e tecnologias. E também tiveram a oportunidade de colaborar com as cidades globais. E
Se a LCU vai ser o lar para tendências de mercado e também inovações de última categoria, de última geração. Então, esse é o momento mais múltiplo do ano. E esperamos que vocês tenham uma experiência completa. Eu estou ansioso para vê-los todos no nosso congresso em Seul, no outubro que vem, e para colaborarmos como... Obrigado. Muito obrigado, Sr. Kim. Estamos muito entusiasmados com a perspectiva deste evento. Compléter les informations et nous raconter plus sur l'exercice de visualisation de l'avenir qui aura lieu à Séoul. Thank you very much, President. Very exciting prospect. Esse é um prospecto muito empolgante para o nosso aniversário. Estou aqui para falar sobre um tema muito específico e explicar como nós vamos fazer isso. Nosso 40º aniversário da Metrópolis. Nós concebemos todo o evento para que seja orientado ao futuro. O que vai acontecer vai ser uma celebração de gala que acontecerá, mas também é um exercício de visão, de previsão. Vamos ter aqui uma ideia muito simples. São cidades grandes, por exemplo, elas precisam ter muita conscientização, deduzir muitas coisas sobre o futuro. O que nós temos que construir estradas, esgoto, quantas pessoas vão estar morando nesse local, como vão estar as conversas, a mudança climática. O que nós vamos fazer? Como nós fazemos isso tudo? Porque isso é custoso, é complicado. Então, muito frequentemente, muita gente tem que fazer isso por ele. Então, com muita frequência, e nas metrópoles em geral, nós temos uma quantidade massiva de informações sobre o futuro das cidades que não estão conectadas entre si. E é por isso que o Metrópolis existe, para conectar as melhores mentes dos futuros do mundo, membros que são diretores estratégicos do plano para 2025, e queremos colocar todos eles juntos. Nesse momento em que quando as conversas sobre o clima se alteram, ou se e quando, nós temos que saber. É uma cidade em que o momento em que as cidades foram para caminhos divergentes, quanto mais rápido crescemos, então, na verdade, quando estagnamos, isso se reduz. O que acontece quando uma cidade encolhe e o espaço físico não encolhe? Então, também a tecnologia no futuro do trabalho torna isso muito, muito diferente. Então, precisamos fazer todos esses elementos, reuni-los num exercício forçado para poder essas estratégias e tentando imaginar juntos o que o futuro do Metrópolis vai ser, como vai ser o futuro do Metrópolis. Isso não vai ser um momento de sentar e ouvir especialistas. Será um momento em que nós vamos perguntar para as pessoas aqui no Metrópolis para que trabalhem juntas em oficinas, em cenários, para previsão de cenários do futuro. Isso vai acontecer somente por petições. E vocês agora não são o alvo. Os alvos são as suas cidades, os diretores de estratégia, os diretores de planejamento e outras funções. Essas pessoas são os alvos desse exercício, porque elas já estão fazendo isso. Nós queremos conectar essas mentes conforme elas pensam juntas. E nós queremos fazê-lo de maneira que para cobrir todos os pontos, para que a gente não perca nenhum, em que a gente encontre nossos pares, pessoas que fazem o mesmo trabalho que nós, e ganhando
compreensão e acesso sem paralelo. Eu acho que vocês nunca estiveram numa sala com centenas de pensadores pensando no futuro das cidades. E, claro, vamos organizar isso em rodadas produtivas de trabalho. Essa é a ideia. Seul vai ser uma celebração, uma festa de gala, mas também será um exercício intelectual sem precedentes, em que as mentes mais brilhantes estarão reunidas. E para ter certeza que esse homem ou essa mulher vai colocar isso em prática na sua cidade. Então, para isso é preciso atenção total neste exercício, em colaboração, porque juntos conseguimos ter essa ideia do futuro da metrópolis. Obrigado. Passons maintenant au point 8. Nós vamos passar agora ao ponto número 8, a estratégia de reforço das competências de metrópoles. Eu convido o secretário-geral para apresentar as opções discutidas. One of the three issues that our deep dive sessions this morning discussed. And this is Essas são as sessões que estamos discutindo. Treinamento e capacidade. Metrópolis já há muitos anos faz isso, mas faz pouco tempo que discutimos sobre esse assunto. Desde que chegamos à Secretaria-Geral, discutimos sobre as atividades, discutimos com os centros de treinamento da Metrópolis, na Coreia, e também no Irã e no Egito. Qual poderia ser o futuro, a tendência de futuro? E concluímos que precisamos que o Conselho diga que temos um modelo que devemos melhorar, ou então talvez devemos trocar por outro modelo, porque talvez esse não seja tão interessante para a gente na parte de treinamento. Quando discutimos esses 3 cenários de manhã, nós tivemos alguns insights interessantes, eu vou compartilhar alguns, mas antes disso eu gostaria de explicar brevemente o que são esses cenários verde, azul e pink. Então, o primeiro cenário, o verde, significa que vamos melhorar o modelo que temos. O modelo em que algumas cidades colocaram suas capacidades de treinamento a serviço da rede e oferecem cursos e treinamentos que podem beneficiar outras cidades. Isso pode ser melhorado, por exemplo, verificando se outras cidades estão dispostas a oferecer seus serviços. Por exemplo, para expandir nossa capacidade linguística. Isso é importante, porque não necessariamente os funcionários saberão línguas estrangeiras. Então, é importante saber isso para aumentar a visibilidade da rede. Também podemos pensar em otimizar o nosso plano. Podemos pensar em melhor comunicação e branding, porque às vezes as pessoas nem sabem das oportunidades que estão à vista. Também podemos falar sobre a criação de conteúdo. Então, esse é o cenário A, o verde. O cenário B é a expansão, ou seja, que vai ser mais focado em criação de conteúdo, tanto de treinamento online como presencial, síncrone ou assíncrone. Pode ser, ou então num espaço, ou você pode ir até um website e ter os vídeos lá gravados e focado principalmente nas áreas que identificamos em que temos alguma credibilidade e força. Internacionalização, políticas de apoio e governança.
E também faremos mais parcerias, vamos tentar construir mais parcerias para pensar em certificações e rotulagem para alcançar mais longe. O terceiro cenário é um cenário em que pode já se aplicar a novas cidades, em que talvez pensamos que a metrópolis poderia se concentrar em outras atividades. Então, nesse caso, é o que temos aqui, no que mais podemos nos concentrar. Essa não é a nossa conclusão, mas não queremos descartar esse debate. Muitos de vocês, essa manhã, estavam aqui discutindo cenários. Alguns disseram, bem, por que os cenários A e B? Podemos ver os cenários? Porque essas alternativas não podem ser sequenciais. Primeiro, as nossas forças, depois ferramentas adicionais. Também é uma possibilidade. E eu concordo com eles em que, independentemente do modelo, o que nos faz bom em algo é a concentração, é a centralização de um tema, não ficar dispersando as ideias. É isso que eu acredito que é importante. Mas, é claro, permitimos que qualquer outra pessoa possa comentar, ou adicionar, ou contradizer o que eu acabei de dizer. Algum comentário? Havia tantos comentários essa manhã. Quer falar? Muito obrigado. Com base na experiência, quando falamos de treinamento, o que a Metrópolis vem fazendo desde 2008 em Montreal não era realmente um treinamento, era um compartilhamento de experiências. Então, basicamente, em Machado, em Seul, em Cairo, os especialistas de cidades diferentes vinham para compartilhar suas experiências em assuntos específicos. E esse compartilhamento, e compartilhar como eles lidavam com isso. Não era necessariamente um curso ou treinamento. Por exemplo, na gestão de transporte público, alguém vinha e explicava, porque a maioria dos participantes já tinha expertise no seu campo, nas cidades. Então, o que eles precisavam era o compartilhamento dos problemas, das soluções. Eu acredito que a Metrópolis, o compartilhamento do conhecimento da Metrópolis deve ser expandido para regiões diferentes. Mas o único problema é que, primeiro, precisamos nos certificar de que os centros para os quais vamos expandir seja dado o mesmo nível de treinamento e certificado, se possível, e que o nível do conteúdo seja valoroso para as cidades membros. Eu me lembro que Montreal estava liderando o centro de treinamento para preparar o conteúdo e trazendo especialistas de diferentes partes do mundo. Por exemplo, esse assunto vai ajudar, então vamos ter um treinamento disso. Então, a sede de Montreal tentou
nos preparar para nós esse conteúdo também trouxe a expertise internacional, também local, que foi coordenado, esses dois grupos coordenaram. Então, nós não temos isso recentemente, depois desse encontro de Montreal. Não tivemos mais. Cada centro faz o que quer e eu acho que isso não é bom, porque é preciso ter essa coordenação, assim como a Barcelona tem o papel de preparar os recursos para trazer os especialistas para esse compartilhamento de treinamento, e as cidades-membros podem ajudar nisso, a que todas as cidades enviem seus especialistas para esses centros de treinamento. Alguma outra pergunta? Eu estou interessado principalmente em saber se talvez esse seja o cenário mais importante. É esse que a gente precisa saber. Se alguém acredita que não há muito valor no trabalho da Metrópolis na parte de treinamento. Eu gostaria de saber. Só para dar uma ideia do que poderia ser isso, vocês têm aí um folheto sobre o curso de internacionalização. Veremos um vídeo curto sobre esse curso. Parece que o vídeo não dá para ouvir, não está muito bem, não sei porquê. A cidade de Barcelona, que estava na direita, embaixo, criou esse material e faz esse curso que é destinado a pessoas que estão iniciando a carreira e na internacionalização de cidades. Não há muitos lugares onde podemos aprender esse tipo de habilidade de trabalhar com relações internacionais. Então, se aprende a construir estratégias, a
comunicar-se nas relações internacionais, por que deve ser feito, como encontrar recursos internacionais para esse projeto e entre outros. Então, se você caso conheçam alguém que possa se beneficiar desse curso, vocês terão essa informação no nosso website, onde há depoimentos de pessoas que participaram. E estamos abertos para novas candidaturas. Então, se caso haja alguém que esteja de acordo com essas alternativas, com esses cenários, o que vamos fazer aqui? Por favor, os que concordam com o cenário A e os que concordam com o cenário B, e vamos discutir sobre elas para que os nossos cursos sejam o mais úteis possíveis. Estamos seguros de que poucos tópicos e de maneira mais profunda é a maneira de abordá-los. Agora temos um intervalo. Então, gostaríamos que, enquanto isso, vocês dessem uma olhada ao mural que está sendo produzido ao lado. E gostaria que vocês estivessem de volta em 15 minutos. Então, teremos um intervalo de 15 minutos. Muito obrigada pela atenção.